Quero convidar você, aleluia, sobre esse mesmo mover de adoração, a pegar a sua Bíblia e abri-la. Bendito seja o nome de Jesus. Mateus capítulo de número 27. Louvado seja o nome de Jesus. Dentro de alguns minutos nós estaremos participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Quem já sentiu a doce e poderosa presença, dá um glória a Deus. Que maravilha, que lindo que Deus é. Mateus capítulo de número 27, antes de nós participarmos da ceia, eu quero ler um texto que precede a morte de Jesus, que carrega aí esse significado central da ceia. Através desse relato de Mateus 27, a partir do verso de número 11 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Mateus 27, verso 12 agora. Acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. De modo que o governador ficou muito impressionado. Estou lendo na versão NVI. Verso 15, por ocasião da festa, era o costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tiveram naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado o quê? Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes, os religiosos, convenceram a multidão. Diga comigo: os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão. Ok, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós, meu Deus, e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pode se sentar. Que o Senhor nos torne sensíveis à voz do Espírito, através da palavra que será ministrada nessa noite. Depois, ok, está vindo. Glória a Deus. Deixa esse texto aí marcado. Muito obrigado, Zezé. Esse texto marcado para a gente poder verificar alguns versículos. Bom, nós sabemos que a nossa vida ela é cercada por muitas oportunidades. Em todas as fases, etapas, dias comuns, nós sempre somos, às vezes, surpreendidos ou oportunidades aparecem diante de nós. Oportunidades diversas, seja na vida profissional, talvez você, na empresa que você está trabalhando, alguém te contratou, alguém te ligou, você não estava esperando. Ou alguém te falou de um local que precisava de alguém para trabalhar e essa oportunidade você foi lá e conseguiu. Talvez oportunidades estudantis, de graduação, ou de estudar em algum lugar específico. Oportunidades ministeriais aqui na igreja mesmo, né? A gente, com 10 anos aí de igreja, a gente observa isso. Pessoas que entraram, que se converteram na igreja. Nós temos pessoas aqui que tiveram um encontro com Jesus na igreja, passaram lá pelo curso Nova Vida. Pessoas que batizaram na igreja e que hoje são líderes
são presbíteros, são pastores, né? Nós temos pessoas que são líderes de rede na igreja. E a gente vê as oportunidades ministeriais que também vão surgindo na caminhada da vida. Sobre essa questão das oportunidades, eu destaquei aqui pelo menos 3 características importantes que as oportunidades nos apresentam. E guarde essas 3 características em todas as oportunidades que vierem diante de você. Talvez hoje à noite pode surgir uma delas. Qualquer oportunidade em qualquer âmbito, lembre dessas 3 características que eu vou mencionar. Primeira característica de uma oportunidade é que as oportunidades elas podem ser únicas. Diga comigo, as oportunidades, elas podem ser únicas. Então existem oportunidades que talvez nunca mais chegarão diante de nós. Oportunidades que batem a porta da nossa vida e se a gente não aproveitá-las, nós nunca mais a veremos novamente. Segunda característica de uma oportunidade, é que as oportunidades, muitas delas, elas podem ser cruciais. Então diga comigo, as oportunidades, só quem está na igreja agora, as oportunidades são únicas e são cruciais. Podem ser únicas e podem ser cruciais. Ou seja, cruciais porque são muitas delas decisivas. São oportunidades que podem mudar o rumo completo da nossa trajetória, da nossa história. Eu estava me lembrando de uma ocasião, não sei se o pastor Tiago vai lembrar, de um garoto lá na igrejinha. Ele vivia loucamente no mundo e ele foi em um culto, a convite de alguém, num culto de domingo. E naquele culto de domingo, nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus, fizemos o convite à salvação e aquele jovem foi à frente, entregando a vida ao Senhor Jesus. Naquela semana, ele sofreu lá uma situação, se não me lembro, algum atentado, alguma situação contra a vida dele, e ele veio a óbito. Então aquela ocasião, aquela oportunidade de um encontro com Jesus, foi única na vida dele, e foi extremamente crucial para a vida eterna dele, para a eternidade dele com Cristo. Eu lembro de uma vez falando sobre oportunidades decisivas e cruciais, né, importantes, na verdade, na nossa vida. Eu lembro que às vezes é um jantar, né, o nascimento da primeira IBR, né, amor? A gente estava comendo um cachorro quente, na época a Lu ainda não estudava eletrologia, né? Comia salsicha ainda na época, fecha os parênteses, eu parei. Mas enfim, a gente foi comer um cachorro quente com o pastor, né, pastor Eliabe, a Rejane, e a gente ali naquele bate-papo, nasceu ali, gente, nós temos orado por isso, para esse renascer, essa reabertura da igreja e tal, no centro da cidade. E aí, você, pastor Bruno, Lu, a gente vê, e ali naquela conversa, talvez despretensiosa, nasce o que hoje nós estamos vivenciando. Então olha como muitas vezes oportunidades são, às vezes, cruciais da nossa vida, decisivas. E a terceira característica de uma oportunidade, né, como eu disse aqui, de crucial, seja entregar a vida para Jesus, seja às vezes algo no emprego que surge, no trabalho, enfim. A terceira característica é que as oportunidades, elas podem ser propulsoras da nossa vida. Então quem lembra das 3 características aí? Elas podem ser únicas, cruciais e propulsoras. Ela nos remete ao futuro. Ela nos projeta. É uma oportunidade que se abre aqui, mas ela aponta para o futuro. Eu lembro que do texto de José, quando nasceu a oportunidade de interpretar o sonho do faraó, ele não perde essa oportunidade tão propulsora para o futuro dele. Chegaram lá e falaram, olha, ficamos sabendo que você é um moço que pode resolver esse sonho, interpretar esse sonho. E aí o texto diz que ele vai lá e faz a barba. O texto registra uns negócios assim, né? Simples, mas para nos comunicar, né? Ele se prepara para a oportunidade. A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, vai de qualquer jeito. Então, ele vai lá e se prepara para a oportunidade que se tornou uma oportunidade com o quê? Propulsora para o futuro, que ele se tornou governador do Egito. Então, quando você e eu estivermos diante de qualquer oportunidade, seja de nível espiritual, ministerial, que você vai receber, coisas que Deus vai colocar diante de você,
um convite que vai chegar a você, uma oportunidade de falar do amor de Deus. Enfim, lembre-se disso. As oportunidades, elas podem ser únicas, as oportunidades podem ser cruciais, e as oportunidades, elas podem ser propulsoras. Por que eu estou falando isso? Porque não são poucos, às vezes, os casos de pessoas que perdem oportunidades cruciais por não saberem fazer ou tomar decisões assertivas, por não aproveitar essas oportunidades. Quantos lembram, por exemplo, do jovem rico? Olha só, o jovem rico, ele teve uma oportunidade, assim, especial demais, né? Uma oportunidade de ter um encontro exclusivo com Jesus. Segundo historiadores, cerca de 5.000 pessoas cercavam Jesus diariamente, né? O homem dos milagres. Quero tocar nele, quem está me tocando? A multidão te aperta e te oprime por todos os lados. Então ele sempre estava cercado. Mas o jovem rico tem a oportunidade única de ter um encontro exclusivo ali com Jesus, de ouvir uma palavra, ter um diálogo com Jesus. Entretanto, nessa oportunidade, esse homem descarta, e a Bíblia diz que ele sai dali, daquela oportunidade, perde essa oportunidade e vai embora triste, por não saber aproveitar ou tomar uma decisão assertiva quando chegasse. Da mesma forma, e positivamente, a gente vê discípulos de Jesus como Pedro e Tiago, que estão lá na pescaria e recebem a oportunidade, Jesus deixa tudo e me segue. E aí eles imediatamente, mesmo sendo homens ali de uma vida profissional promissora, estabilizada, eram os empresários ali daquela área de pescaria junto com o seu pai, eles deixam tudo e seguem, eles não perdem a oportunidade. E aí você vê um jovem rico que não tem história, depois de um encontro, e o que Pedro e João se tornaram por um mesmo encontro. Tudo a partir de como lidavam com as oportunidades. Então nós precisamos, sobre essa perspectiva, olhar para esse texto e entender que nós não podemos desperdiçar oportunidades divinas que chegam até nós. Nós estamos diante de um texto aqui, você está marcado aí, que nos apresenta um momento em que um homem, chamado Pôncio Pilatos, ele se depara com uma oportunidade única, uma oportunidade aqui exclusiva para a sua história, que ia marcar aí até mesmo as outras, a história. Ele é o 6º governador aqui romano, que atuava ali na região da Judéia, e o Pôncio Pilatos, ele tinha o poder, segundo a lei romana, de julgar. O governador, naquela época, pela lei romana, ele tinha o poder de julgar, de absolver ou de condenar. Ele tinha essa oportunidade. Ele tinha esse poder, humanamente falando. Prova disso é o que está em João, capítulo de número 19, verso 9 a 11. Se você quiser anotar ou ler aí, faça isso. Diz assim: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Ele perguntou para Jesus, mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu, Pilatos falando para Jesus, que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? Então esse homem tinha poder para condenar ou para absolver Jesus, sim ou não? Sim. Aí Jesus vem e fala com ele, nenhum poder foi te dado, teria sido te dado se não fosse do céu. Mas na terra, ele tinha essa autorização, essa autoridade. Então uma oportunidade está diante dele, o Cristo está diante dele. E ali ele tem a oportunidade de condenar, apesar de ter jogado para o povo, mas de condenar como foi condenado Jesus à crucificação, ou absolver. Nós olhamos para esse texto e vemos um homem diante de uma oportunidade crucial, decisiva e propulsora, e vemos nesse texto também um povo, uma multidão, que estava também diante de uma oportunidade. Porque você vai ver que por várias vezes esse povo, a multidão que estava ali diante de Jesus e Pôncio Pilatos, eles tiveram oportunidades decisivas. Porque por 2 vezes, eu vou mostrar para vocês, por 2 vezes o Pilatos decide consultar o povo. Olha Mateus 27, que nós lemos o verso 17, dando aí a oportunidade para o povo definir a sentença final. Verso 17 de Mateus 27 diz assim, ó: Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos:
qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Então, agora ele pega a bola e joga para o povo. O povo agora estaria com essa oportunidade de condenar ou de absolver. Mateus 27, 22, mais uma vez, o Pilatos dá uma outra oportunidade para o povo de tomar uma decisão. Disse-lhes Pilatos, Mateus 27, 22, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos o quê? Quem lembra que está escrito o texto? Crucifica-o. Então observe, nós vamos trazer as aplicações já já. Tanto Pilatos quanto o povo estão diante de uma oportunidade única e decisiva aqui, de condenarem ou absolverem Jesus, de escolherem Jesus para estar e continuar perto, ou para rejeitarem Jesus. Entretanto, esse povo, diante da oportunidade, Pilatos também diante da oportunidade, toma decisões erradas que impactaram radicalmente a história. Deixa eu abrir um parênteses. Abrir um parênteses para dizer que todos nós sabemos claramente que todos os relatos que aconteceram aqui, na Bíblia, na história, nós sabemos que está debaixo do controle de Deus. Há uma ação, Deus é soberano. Tudo isso fazia parte de um plano de Deus, sim ou não? Sim, obviamente que isso fazia parte do plano de Deus. A escolha do povo, a condenação de Pilatos, fazia parte de um plano de Deus. Sim, fazia parte dos propósitos de Deus para a salvação da humanidade. Entretanto, as decisões, as oportunidades que esses homens têm, a postura desses homens, pode nos ensinar muito. E ver que muitas vezes essa multidão, que a gente fala, meu Deus, quando a gente lê um texto desse, fala, como que esse povo toma uma decisão dessa? Muitas vezes nós temos nos parecido muito com eles. Bom, imagina você no lugar de Pôncio Pilatos, e eu vou te mostrar aqui alguns aspectos do julgamento, para que você analise e fale qual que seria a sua postura, a sua decisão. Jesus é acusado, abre aí Mateus 23, 2. Vamos lá, vamos um pouquinho aqui de aprofundar em alguns aspectos bíblicos para a gente trazer aplicações assertivas, com base na palavra. Lucas 23, 2, nos mostra que Jesus estava sendo acusado por 3 crimes. Quais eram os 3 crimes que Jesus estava sendo acusado? Lucas 23, 3 crimes. Lucas, deixa eu abrir aqui. É isso mesmo? Ok. Quais são os 3 crimes? E ali passaram a acusá-lo, dizendo o quê? Encontramos este homem pervertendo a nação, crime número 1. Segundo, vedando pagar tributo a César. E terceiro, afirmando ser ele o Cristo. Então, Jesus estava sendo condenado à crucificação, a mais horrenda de todas as mortes, por perverter a nação, por proibir o pagamento de César, o pagamento imposto, e se autoafirmar o rei. Nenhuma dessas 3 acusações, elas eram realmente verídicas, porque Jesus ele não pervertia a nação, pelo contrário, ele inspirava a nação. Jesus ele ensinava a nação, ele curava pessoas, ele libertava pessoas, ele multiplicava pães, ele trazia solução para coisas que eram impossíveis aos olhos humanos. O segundo crime de pagar a César, falando aqui que não era para pagar, pelo contrário, Jesus disse o quê? Quem lembra? Dai a César o que é de César. Outra mentira contra a liderança. E falando que Jesus se declarava o rei. No que eles estavam falando, era como se Jesus quisesse tomar o lugar de César. Ou seja, declarasse um reino terreno. E nós sabemos que o reino, o tempo todo Jesus falou que o meu reino é daqui. Ele veio para poder anunciar o reino dos céus. Então eram acusações infundadas. Eram acusações inverídicas. E que levava à principal e à pior condenação, que era a crucificação. Então eles estavam acusando Jesus disso. De um lado, Jesus acusado por esses 3 crimes que não fazia sentido. Do outro lado, quem estava? Quem estava do outro lado sendo acusado, sendo colocado em julgamento? Barrabás. Olhe no texto quem era Barrabás, alguns versículos que eu vou citar para vocês. Mateus 27, 26, nos fala que Barrabás era um preso muito conhecido. Por que você acha que ele era muito conhecido? Porque ele tinha rede social, muitos seguidores?
Por causa da perversidade. Eu lembro, assim, alguns poucos anos atrás, hoje eu já não estou muito antenado com essas situações, mas eu via muito sobre Fernandinho Beiramar, não era? Fernandinho Beiramar era um preso muito conhecido. Por causa do quê? Do nível de perversidade. Então, você imagina, se Barrabás era muito conhecido, sem rede social, sem canal de televisão, é porque ele era um cara muito perverso. Se você ler agora em Marcos falando no capítulo 15, verso 7, diz o motivo pelo qual ele foi preso. Diz assim, ó, ele foi preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido suicídio. Amotinador é quem faz motim, é como se tivesse uma quadrilha. Ele fazia sedição, principalmente os amotinadores infringiam ou guerreavam ou lutavam contra autoridades militares. Então ele amotinava contra as autoridades de Roma. O cara, além de ser muito conhecido por alto nível de perversidade, você vai ver um Barrabás, que era um camarada que tinha montinhos, que pervertia a cidade inteira. Se não bastasse, Lucas e Marcos também diz, Lucas 23, 19, o outro evangelista, fala que por causa de uma sedição na cidade, que ele foi preso, e também por homicídio. O cara é um assassino. O cara matava as pessoas. Tinha quadrilha. Fazia sedição na cidade. Era um preso muito conhecido, de tamanha perversidade. Se não bastasse, o Evangelho de João nos fala que além de homicídio, além de formação de quadrilha, quais os artigos aí, gente? Vai ajudando. Homicídio, formação de quadrilha. Em João, diz que ele era salteador. João 18, 40. Ou seja, era um cara que era bandoleiro, um ladrão, um assaltante. Entrava nas casas, nos comércios, quebrava tudo, matava pessoas. Atos 3,14 reitera que ele era um assassino. Gente, o Barrabás não é um bandidinho, se a gente pode usar essa expressão. Ele era um bandido terrível. Um bandido que fazia revoluções. E como nós lemos aqui, na festa da Páscoa, havia na lei romana uma autoridade sobre o magistrado, que no caso aqui o magistrado imperial, o governador, como nós vemos nesse texto, dele soltar um prisioneiro que ainda não tinha sido condenado, ele tinha esse poder de fazer isso, soltar alguém que estava preso, mas ainda não tinha sido condenado, ou alguém que já estava condenado, ele decidiu soltar. Havia sobre ele isso. Esse homem, Pilatos, você vai entender as aplicações. Pilatos, ele olha para Jesus, ele sabe quem é Barrabás, ele olha para Jesus e não vê em Jesus crime nenhum. Você pode conferir agora lá em Mateus, onde a gente está percorrendo mais o texto. Mateus, capítulo de número 27, verso 24, ele fala claramente, Mateus 27, 24, ele diz assim, ó, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Ele sabia que Jesus não tinha crime nenhum. Lucas 23, 4 eu anotei, ele fala, não percebi nele crime algum. E esse homem lança para os líderes religiosos, para os sacerdotes, para as autoridades do povo, essa missão, essa oportunidade de decidir quem deveria ficar, se era Jesus ou Barrabás. Gente, se você olha aqui nesse texto, você olha para a decisão do povo, você fala assim, gente, não faz sentido, Jesus não tem precedente, Jesus não tem crime ali nenhum na lista dele, Barrabás é um réu condenado, é conhecido nos tribunais, amotinador, assassino, assaltante. Liberar esse moço era colocar em risco a própria família do povo. E você olha para esse texto e fala, não faz sentido nenhum. Você prender, soltar Barrabás e mandar crucificar Jesus. Você olha para um povo e fala, como que um povo prefere um homem de ódio, como era Barrabás, e manda crucificar o homem do amor? Como?
Não faz sentido nenhum a decisão deles. Porém, quando eu comecei a ler esse texto e essa história, a gente vê como incabível. Todo mundo acha incabível a decisão do povo? Sim ou não? Todo mundo acha incabível? Sim ou não, gente? Quem está comigo? Sim. É incabível aqui a decisão do povo. Só que muitas vezes eu comecei a perceber, nós temos posturas semelhantes a desse povo que você fala assim, não é possível. Por quê? Porque muitas vezes ao invés da gente escolher Cristo perto de nós, nós escolhemos Cristo distante de nós, conscientemente. Muitas vezes nós temos a oportunidade consciente de ter Cristo perto de nós e nós decidimos conscientemente de ter Cristo longe de nós. A gente assusta com esse povo, a gente acha absurdo a postura deles, mas a gente precisa olhar para o nosso coração, porque muitas vezes oportunidades surgiram na nossa vida em que nós decidimos deliberadamente, não quero Cristo perto de mim, eu prefiro a infidelidade. O cara se envolve numa infidelidade conjugal, sabedor de que Cristo aprova isso. Não, decidindo Cristo está longe. O corpo dele já não é mais templo do Espírito. Todas as vezes que eu e você escolhemos pecar, nós temos a consciência de nós estamos decidindo Cristo longe e o pecado perto. Estamos como povo. Todas as vezes que eu e você, diante de um convite, a promiscuidade, eu falo, eu quero a promiscuidade. Eu estou tendo a posição do povo. Quero Cristo longe. Todas as vezes que bate a porta da minha vida, uma oportunidade, talvez de negócios escusos, inconvenientes, e eu digo sim para isso. Inadimplência, sim. Sonegação, sim. Você está fazendo aquilo sabendo. Se fizesse isso, saberíamos de que não estamos tendo Cristo por perto quando tomamos decisões como essas. Sim ou não? Sim. Todas as vezes que eu decido me render à minha carne, render aos meus conceitos, aos meus desejos, à pecaminosidade, eu estou decidindo como povo, o Barrabás, afastando Cristo da minha vida. Estou rejeitando Cristo e escolhendo Barrabás. Talvez uma decisão incabível daquele povo tem sido uma decisão diária nossa. Eu fiquei pensando, por que esse povo preferiu Barrabás do que continuar convivendo com Jesus? Sabe por quê? Porque muitas vezes conviver com o pecado é aparentemente mais confortável do que com a santidade. Por que eles decidiram? Porque conviver com o pecado é como a porta larga, é mais confortável, aparentemente confortável. Porque a santidade nos confronta. A gente foge do confronto para tentar viver no conforto. Mas o conforto da porta larga, o destino é a morte eterna. Então por que esse povo escolhe Barrabás e rejeita Jesus? Justamente porque para eles o entendimento de conviver com o pecado é aparentemente mais confortável do que com a santidade. Eu quero caminhar pelo caminho de porta larga. Eu não quero um Jesus que venha aqui falar para mim, arrependei-vos, porque a primeira pregação dele foi essa. A primeira pregação de João Batista é arrependei-vos. A primeira pregação de Jesus começa com a palavra, o verbo arrependei-vos. A primeira pregação de Pedro, em Atos 2, tem como a conclusiva dizendo, arrependei-vos. É mais fácil conviver, aparentemente confortável, conviver com o pecado, do que conviver com a santidade. Porque nós não queremos a cruz. Nós queremos o Jesus fofinho da nossa imaginação. Mas não estamos dispostos a carregar a nossa cruz. Não estamos dispostos a negar a nós mesmos. Meu irmão, não existe um evangelho sem cruz. Não
existe o evangelho sem cruz, sem renúncia, sem o arrependimento, sem matar a minha carne, sem sepultar o velho homem. Toda conversa diferente dessa não é evangelho. A gente vem como está, mas a gente não permanece como está. Nós viemos com a vida toda promíscua, todo sujo, no lamaçal do pecado, chafurdado do pecado. Sim, mas nós não permanecemos, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí você descobre a melhor de todas as vidas, eu posso assim dizer, o melhor dos dias da nossa vida só é possível andando com Ele, porque somente nele há plenitude de alegria, somente na presença dele os milagres acontecem, somente com Ele nós temos a direção certa, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o único santo, inigualável, e não há outro igual a Ele. O lírio dos vales, a raiz de Davi, a estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Jeová Tsidkenu, o Deus da nossa justiça, o Jeová Raá, o Deus presente está, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus de toda sabedoria, o Deus de milagres, o Deus todo-poderoso, justo, fiel, inigualável, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Você pode celebrar a grandeza, a majestade, o poderio, a excelência desse Jesus inigualável. Jesus, nós te amamos. Nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Para quem iremos nós? O discurso de Jesus era duro, e muita gente não suportou o discurso de Jesus e foi embora. E Pedro, preocupado com o público, disse: Senhor, a multidão está indo embora, o discurso é duro. Você não quer ir também não, Pedro? Aí Pedro olha para ele e diz assim: para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, para onde iremos nós? Só Ele nos satisfaz. Só Jesus nos satisfaz. Só Jesus vai te satisfazer. A pior de todas as decisões é decidir que Ele se afaste. E aqui está um povo que decide, escolhe Barrabás, porque para eles é mais confortável, aparentemente confortável, viver com o pecado do que viver com Jesus. Por que o povo escolhe? Eu fiquei pensando, por que esse povo não faz sentido soltar um cara perigoso como esse, gente? Quadrilha, salteador, bandoleiro, assaltante, homicida. Mas por que esse povo ainda escolhe? Porque o povo, isso me confrontou o coração, porque diz assim, que o povo soltou Barrabás porque ele se parecia mais com Barrabás do que com Jesus. Por que o povo soltou Barrabás? Porque eles se pareciam mais com Barrabás do que com Jesus. E via de regra a gente traz para perto aquilo que a gente identifica. Você já viu que fofoqueiro sempre tem 2, 3 que andam juntos? Os fofoqueiros andam juntos, sim ou não? A gente atrai para perto aquilo que a gente se identifica. Então o povo escolhe Barrabás, por quê? Porque eles decidem, porque o povo se parecia mais com Barrabás do que com Jesus. Gente, você vai ver, gente que murmura, atrás gente vai ficando, vai falando, só vai aumentando. Gente parece que se conecta assim, o cara pode estar sentado aqui, o outro sentado lá no bar, eles se conhecem, um trem do cão, do inferno. Mas
que esse doido conheceu outro doido de cá? Como que esse cara fofoqueiro? Olha quem que ficou amigo. Meu Deus do céu, Jesus guarda o coração dele. Mas é assim, a gente se aproxima, isso é natural. Por exemplo, quem corre, anda, se torna amigo de quem? Muito dos corredores lá, né? Você cria um grupo. Que são pessoas que têm os mesmos gostos, assuntos. Normal. Está tudo bem. Por isso que o povo escolheu Barrabás. Porque tinha os mesmos gostos. Pelo pecado, os mesmos gostos que Barrabás, de andar longe de Jesus. E às vezes, nós estamos nos portando como esse povo. A gente tem atraído para perto de nós justamente aquilo que nos afasta de Jesus. Para a gente encerrar, três cuidados que a gente precisa ter diante das oportunidades, sejam de nível espiritual ou outros aspectos da nossa vida. Primeiro, cuidado com as companhias que te cercam. Cuidado com as companhias que te cercam. Eu achei curioso, Mateus 27, verso 20. Isso tem a ver com a sua vida espiritual, com a minha vida espiritual, com o meu futuro. Lembra que as oportunidades podem ser promissoras. O futuro que a gente vai ter está muito ligado diante das oportunidades que estão diante de nós. E para que a gente tome decisões assertivas, a gente precisa ter cuidado com as companhias que nos cercam. Mateus 27, 20 diz assim, mas os principais sacerdotes e os anciãos, o que fez aí? Persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então, quando a opção é colocada aqui diante do povo, a decisão errada do povo estava sendo diretamente influenciada por quem? Por quem estava cercando eles. Porque eles estavam próximos. Foram os líderes religiosos, os sacerdotes que convenceram o povo, que estavam ali incentivando o povo. O povo nem talvez decidiria, mas o texto diz que quem persuadiu o povo foi quem? Os líderes tomados de inveja. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem nos cerca, porque pode estar trazendo para a gente coisas horrendas acerca do nosso futuro, da nossa história. Esse povo foi tão influenciado negativamente que eles foram tomados ali, influenciados por eles, falaram lá, e essa multidão muito provavelmente, tinha muitos deles lá em Mateus 21, ao receber Jesus em Jerusalém, dizendo, hosana o que vem no nome do Senhor, mas ali, cercado por más influências, contagiado, contaminado, na verdade, por esses líderes religiosos, você vai ver um povo gritando, queremos Barrabás. Então você vai ver que não foi o povo em geral que começou a gritar, mas os líderes que os influenciaram. Então nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não escolha escolhas erradas na nossa trajetória com Deus. A gente precisa ter muito cuidado com as companhias, com as influências que estão nos cercando. Tem muita gente que não está conseguindo ficar firme com Deus por causa das amizades que decidiu andar por perto. Você conhece gente assim? Já ouviu história de jovens, adolescentes, pessoas assim, que não conseguem firmar por causa das amizades? Sim ou não? Cuidado. Isso pode trazer transtornos terríveis. Esse povo chega a falar, é o que eu estava comentando, eles chegam lá na frente e falam assim, caia sobre nós o sangue desse justo. E a gente sabe o que aconteceu no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões, se me falha a memória, de judeus morreram. O sangue desses homens foram realmente derramados. E eu fiquei pensando, mesmo que as nossas escolhas, mesmo que as nossas escolhas serão influenciadas pelos outros, elas não vão nos livrar das consequências que nós vamos ter. Você é influenciado pelo outro, você toma uma decisão, mas você não vai ficar livre da consequência. Nós já temos dito isso aqui por inúmeras vezes. A gente tem que amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Amar todas as pessoas. Mas
andar em conexão, em proximidade, tem que ser com quem está alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. É a Bíblia que diz, o que o Salmo 1 diz? Todo mundo sabe. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, quem tem secado, nem se detém no caminho, para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda, se assentar é essa convivência, está cercado, nem para e nem ouve. Olha só, a gente está falando, cuidado com as pessoas que te cercam. Tem um texto na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 33, diz assim, ó, não se deixe enganar, Bíblia, as más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Então talvez para a sua vida espiritual decolar, você precisa começar a observar se a pessoa que você está convivendo está te aproximando ou não de Deus. Ou você tem maturidade espiritual para se posicionar do lado dela, para aproximá-la de Deus, ou você precisa avaliar os seus relacionamentos de proximidade. Porque se estiver te puxando para trás, meu irmão, você precisa ter cuidado com isso, que é o que aconteceu com esse povo. Então primeiro cuidado com as companhias que te cercam. Segundo, cuidado com o coração, com o seu coração, com a inveja. Cuidado com a inveja no seu coração. Mateus 27, 18 diz assim, porque sabia que por inveja o tinha entregado. Mateus 27, 18. Entregaram Jesus por causa de quê, gente? Só por causa do coração, da inveja. Os líderes religiosos ficaram com inveja de Jesus estar sendo quem ele era, de estar propagando o reino de Deus, de estar sendo bênção na vida das pessoas. E é isso que é inveja. Um certo autor, William Hendricks, diz assim, inveja é o descontentamento suscitado ao deparar com alguém que possui o que você não quer que ele possua. A pessoa tem, você não quer que ela tenha isso, você fica triste com o que o outro tem. Não é nem que às vezes você quer ter o que ele quer ter, porque não é aquele desejo inspirador, é que você fica triste com aquilo que ele tem. Então se o cara cresce, se o cara cresce na vida, cresce financeiramente, cresce ministerialmente, e aquilo traz desconforto do seu coração, cuidado, que por inveja entregaram Jesus. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Gálatas 5:26 diz assim, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. É uma palavra de Deus, direta para o coração do homem, para que a gente não deixe esse desconforto tomar conta de nós. Pastor, como que eu faço? Ao invés de ter inveja, seja grato. Ore por essa pessoa. Muitas vezes a gente tem facilidade de chorar com os que choram. Oh, coitadinho. Oh, meu Deus, está passando. Irmão, estou aqui, conta comigo. Mas a gente tem dificuldade, às vezes, de se alegrar com quem se alegra. O cara conseguiu uma vitória, conseguiu uma bênção, e aquilo traz um desconforto, porque às vezes você ainda não chegou ali. Isso pode trazer prejuízos terríveis na nossa vida espiritual. Então, cuidado com quem te cerca. Se quem está com você está com conversa que está te esfriando espiritualmente, sai fora. Cuidado com o seu coração, com os sentimentos que você está tendo sobre pessoas que estão crescendo, projetadas, talvez que estão do seu lado. Existe uma infinitude de textos. Provérbios 14:30 diz assim, ó, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ou seja, prejuízo na saúde física. Tiago 3,16 diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Confusão. Você vai ver em Salmo 73, que diz assim, verso 21 e 22, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja dos ímpios que prosperavam. Do Salmo 73, o contexto é esse. Agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha a postura que ele se condiciona diante da inveja no coração. Jó 5:2 diz, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. 1 Coríntios 13:4 diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso e o amor não inveja. Não se inveja.
Então, quando a inveja encontra lugar no nosso coração, você vai ver que ela vai produzir consequências trágicas. É um sentimento pecaminoso você não sentir alegria pelo sucesso do outro. Em você fala, fulano, aí comenta, fulano conquistou isso, fulano está fazendo isso, Deus está usando fulano naquilo, olha como está. Aí você começa a falar mal dessa pessoa. Cuidado, porque muitas vezes o invejoso tem essa arma, ele quer diminuir o outro para ver se ele é visto. Porque ele não quer que a pessoa seja vista, ou seja, às vezes, considerada daquilo que Deus tem feito na vida dela. Os irmãos de José entregaram José por causa de quê? Por causa do sonho, tiveram inveja de José. Então a gente precisa ter cuidado com o nosso coração. E eu encerro. Cuidado com as indecisões diante das oportunidades que cercam a sua vida. Cuidado com as companhias que te cercam. Cuidado com a inveja do coração. E cuidado com a indecisão diante das oportunidades que cercam. Você vai ver Mateus 27, 22. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Aí João 19, 15 diz assim: mas eles gritaram: mata, mata, crucificam. Aí ele pergunta: devo crucificar o rei de vocês? Vocês lembram no início que Pilatos, ele tinha a decisão? Quem tomava a decisão era Pilatos ou o povo? Pilatos. Ele falou para Jesus: eu tenho o poder de te soltar, ou tenho o poder de te absolver, de absolver ou de condenar. Ele falou para Jesus sobre essa autoridade que o governador da época romano tinha na sua vida. Mas ele decide manifestar essa indecisão, lavar as suas mãos e não tomar uma decisão diante de uma oportunidade. Ele vende a sua consciência, por série de fatores, mas ele não toma a decisão. Que na verdade a indecisão, na verdade é uma decisão de não decidir, né? É uma decisão que a pessoa toma. É uma omissão. Omissão. E às vezes você está aqui nessa noite e está se posicionando de forma omissa diante de decisões cruciais que podem ser únicas e propulsoras da sua vida com Deus. Deixar para amanhã. Amanhã eu paro com isso. Quando eu tiver com tantos anos, eu deixo essa questão. E vai. E às vezes isso vai trazer para você um final indesejável. Porque diante de Deus, nós precisamos assumir, não sermos omissos. O Senhor requer de nós decisões. O Senhor requer de nós escolhas. Eis que está diante de nós o caminho da bênção, o caminho da maldição, a porta larga e a porta estreita. Qual delas? Talvez você está aqui e você tem um chamado de Deus, um ministério. Você precisa tomar uma decisão. E você sabe que chegou o tempo. E o Senhor está falando, você está sendo omisso. Você está sendo omisso na postura de santidade, está sendo omisso no ministério. Está inventando uma série de desculpas que nem mesmo convence você. Você está se auto-sabotando. Esse é um chamado de Deus para nós essa noite. Esse é um convite de Deus para nós essa noite. Para fazermos dessa noite as melhores escolhas da nossa vida. E a melhor escolha da nossa vida é viver integralmente, entregar a nossa vida totalmente ao Senhor. Quando eu falo integralmente, não é simplesmente você ter um ministério integral, mas é você entender que você vai viver todos os seus dias para Ele, para a glória dEle, gastar todos os dias. Senhor, qual que é o teu propósito? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui para te servir. É isso. É você sairmos da zona neutra. O Senhor está chamando a igreja. Sai dessa zona neutra, desse muro que na verdade, como a gente conhece a história, pertence ao inimigo. É tempo de se posicionar dentro da sua casa, se posicionar no seu ambiente de trabalho, se posicionar na sua rede social como homem que teme ao Senhor e viver essa vida que teme, se posicionar na faculdade, se posicionar na casa do Senhor, se posicionar no secreto e se levantar como homem. Eu vou
você e vou viver todos os meus dias para a glória de Deus. Eu vou ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu vou ser um jovem cheio do Espírito Santo. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. É noite de decisões. É noite de sairmos do campo da omissão. É noite de nós pararmos, de corrermos risco, porque as decisões elas são cruciais. As decisões elas podem ser únicas. As decisões podem ser propulsoras do futuro que a gente vai ter. Eu fico vendo se hoje eu tenho o presente, o privilégio de poder estar pregando a palavra, porque lá com 10 para 11 anos de idade, eu falei, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero viver para Ele, eu quero viver para a glória dEle. Uma decisão, talvez como de criança, como a gente viu no congresso infantil, o meu coração explodiu de alegria, de ver ali aquelas crianças tomadas por Jesus, aquelas crianças em lágrimas, a gente orando por aquelas crianças, elas sendo tomadas pela presença de Deus. Aquilo vai se tornar inesquecível na vida delas, e eu creio que dali o Senhor já está levantando homens e mulheres, jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo. Eu tenho ficado tão feliz de ver a geração de adolescentes, como nós temos visto nessa casa, né, Lázaro? Adolescentes que estão apaixonados por Jesus, estão queimando por Jesus, diante de tantas oportunidades perversas do mundo, estão decidindo buscar a face de Deus, mergulhar em Deus. Gente, chega da gente viver numa zona neutra. Quem está entendendo aqui diz amém. Chega da gente viver de forma, como diz a moça, meia boca. Chega de viver de forma medíocre, parar de entregar animal aleijado, animal cego como Malaquias. Eu vou entregar o meu melhor, eu vou entregar os meus dias para Ele, eu vou viver uma vida que agrada a Ele. Eu não quero viver uma vida de fachada, eu não quero viver um cristianismo meia boca, eu não quero ficar enganando a mim mesmo. Essa vida meia boca é frustrante, porque nós nascemos para amar a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Esse é o nosso chamado de Deus. Feche os seus olhos, cante um cântico, por gentileza, Pedrinho. E eu quero convidar você que deseja nessa noite tomar essa decisão linda na sua vida, entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor. Sai do seu lugar rapidamente, e vem aqui à frente. Nossa equipe de pastores, líderes, intercessores, nós vamos orar por você. Deixe o seu lugar, voltar para Jesus. Aquelas pessoas que deram sinal, vem cá que nós queremos orar por você, ou entregar a sua vida para Jesus hoje. Não deixa para amanhã, porque a gente não sabe. O amanhã é a minha decisão. Pastor, como que eu vou fazer? Meu irmão, só se disponha. É Jesus que faz a obra. É Jesus que faz a obra. Esse convite é para todos nós. Esse convite não se trata de eu sou da igreja há tantos anos. Não, se trata de um encontro decisivo com Jesus. Então deixe o seu lugar e fala, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, se nessa noite você deseja, comece em nome de Jesus aí a se mover. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, uma decisão que vai impactar a família, por uma decisão que eu tive há tantos anos atrás. Hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem gente aqui que Deus está esperando você se posicionar para a salvação da sua família. Tem gente, Espírito Santo, tem gente que Deus está dizendo, filha, se posicione para a salvação da sua casa. O Senhor está falando para vidas aqui. Tem muitas vidas que vão ser alcançadas através do seu posicionamento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, cante ao Senhor, cante, vamos lá. Há uma mesa preparada, um banquete esperando o contemplar dos filhos, o desfrutar dos filhos. Um convite do noivo apaixonado pela igreja, um contemplar o Espírito, um desfrutar do Espírito. Como em Deus da presença, ouça o convite. Como em Deus da presença, Ele te chama nessa noite. Como em Deus da presença, o noivo te convida. Como em Deus da
presença. Como inteiro na presença. Vamos lá, que decisões você precisa tomar. Decisões você precisa tomar. Decisões você precisa tomar. Deus está dizendo para vidas: é o tempo de sairmos. É o tempo de sair dessa zona de omissão e se posicionar no reino, se posicionar no chamado, se posicionar em viver uma vida que de fato honre ao Senhor. Eu só quero tua presença. Jesus, se você ama a presença deles, tome a decisão agora de prestar a melhor adoração a Ele. A tua presença, Espírito Santo, tua presença. Espírito Santo de Deus. Isso, pode vir, pode vir. Eu sei que tem mais pessoas. Já temos uma pessoa aqui. Eu tenho mais pessoas que precisam voltar para o caminho do Senhor. Pessoas que precisam entregar a sua vida para Jesus. Pessoas que precisam sair de uma neutralidade. Deus está te chamando hoje. Vem como tu estás. A obra é dele. Quem liberta é Ele. Ele já está produzindo sede no seu coração. Ele já te atraiu para esse ambiente. Ele está te chamando. O pão e vinho. Tem pão e vinho novo. Vem para a mesa. 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 Existe um banquete preparado para a sua vida. Tem alimento novo. Tem pão fresco. Espírito Santo de Deus, e me saciarei. Se Deus, vamos, irmão, saia do comodismo, mova-se. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o mundo. Eu só quero tua presença. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o mundo. Eu só quero tua presença. Espírito de Deus, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Quero pedir para Valéria fazer essa oração em favor das nossas vidas, essa palavra, em nome de Jesus. Paizinho, que o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor. O Senhor está nos chamando para viver um verdadeiro evangelho. O Senhor está nos chamando para nós vivermos na Tua presença. E quantas das vezes, Senhor, nós somos como Barrabás. Quantas das vezes, ó Pai, nós preferimos crucificar o Senhor. Oh Senhor, nessa noite o Senhor nos chama para um posicionamento como igreja do Senhor, a renunciar a todas as coisas deste mundo, a viver totalmente para o Senhor, independente do que as pessoas vão dizer, independente da nossa reputação. Porque o Senhor não poupou o seu único filho a morrer naquela cruz por nós. O Senhor não poupou o seu único filho a morrer por nós naquela cruz. E ó Pai, faça que o nosso coração, faça que nossa vida seja totalmente voltada para o Senhor. Faça-nos entender que é um evangelho ou de renúncia. Faça-nos entender que existe uma eternidade. Faça-nos entender, Senhor, que existe uma eternidade. E pior coisa, Senhor, e a pior coisa vai ser é que nós estivemos muitas das vezes nos cultos
participamos de tantas coisas, e o Senhor dizer para nós: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque o pecado todos os momentos bate na nossa porta e nós não queremos renunciar o pecado. Nós não queremos santificar. Nós não queremos buscar a tua face. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque queremos falar para os outros do Evangelho, mas nós não vivemos o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho é renúncia. O verdadeiro Evangelho mostra a cruz. O verdadeiro Evangelho faça-nos renunciar. O Senhor está neste lugar e Ele está te convidando para se vir aqui à frente. Oh, há muitas pessoas que precisam estar aqui. Há muitas pessoas que estão sentindo e sabem que você está vivendo uma vida dupla. Hoje você está aqui, o domingo você está na igreja, mas na segunda-feira, durante a sua semana, você está vivendo com o pecado. E não adianta, querido, você viver todos os dias. Você vir domingo a domingo aos cultos, ouvir a palavra, mas você não é filho. Você não é filho. O Senhor está te dando a oportunidade de viver completamente para Ele. Pai, nos ensina. Coloque no nosso coração temor de quando nós entrarmos nas portas da casa do Senhor, nós respeitarmos o Espírito Santo. Ensina-nos a respeitar o Espírito Santo na nossa casa. Ensina-nos a respeitar o Espírito Santo na rua. Ensina-nos a respeitar o Espírito Santo na nossa empresa, no nosso trabalho. Ensina-nos a viver o verdadeiro Evangelho. Comece a colocar temor sobre o nosso coração. Comece a colocar temor no nosso coração. Comece a colocar, Senhor. Comece a colocar respeito e temor pelas coisas do Senhor. O Senhor está nos chamando nesses últimos dias para vivermos o Evangelho não de fachada. Não adianta você colocar no seu Instagram que você é cristã, mas você não dá testemunho. Não adianta você falar para as pessoas: vão à igreja, mas as pessoas não te veem como igreja, não te veem como um verdadeiro cristão. E o Senhor está nos chamando nesta noite para o arrependimento e não para o remorso. Arrependimento faz nós mudarmos de posição. Arrependimento faz com que nós arrependemos e não voltamos atrás. Sentimos vergonha de pecar. E o Senhor está nos chamando nesses últimos dias para o arrependimento. Para o arrependimento. Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem confissão de pecados, não há avivamento. Não há avivamento. Há muitos na igreja pensando que está vivendo um avivamento, mas o avivamento traz arrependimento, mudança de rota, mudança de vida. Faça-nos, Senhor, faça-nos, faça-nos, faça-nos.
Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Eu quero convidar você, querida, a tomar agora o pão no cálice. Arabacande, uribiá, sobrecabas. Com todo temor, porque os nossos pecados levaram Jesus até a cruz. Então pegue o pão agora do cálice, nesses minutos finais. Com todo temor, com toda devoção, com toda gratidão. Pai, nós consagramos os elementos da ceia ao Senhor. O pão que simboliza, Deus, o teu corpo, Jesus, partido na cruz do Calvário, partido por nós, esbofeteado, pregos, espinhos, chicotes, carne dilacerada, lanças que o perfuraram. Nós estamos com esse pão, ó Deus, que simboliza o teu corpo partido. E com toda devoção e gratidão, Deus, nós vamos participar desse momento que o Senhor nos ordenou como igreja, para jamais esquecermos o tamanho da tua entrega. Tudo que nós fizemos, qualquer renúncia nossa, é nada diante da tua entrega, do que o Senhor fez por nós. Diante do teu sofrimento, não há nada, absolutamente nada que nós façamos que seja demais. Diante de tudo que o Senhor fez no teu sacrifício na cruz do Calvário, que os teus filhos, que cada um de nós, ao comer do pão e beber do cálice, seja renovado sobre nós essa devoção, esse amor, essa gratidão, essa presença no nosso coração, em nome de Jesus. Coma do pão agora, coma do pão. A tua presença vale mais que a prata, a tua presença vale mais que o mundo. Eu só quero tua presença, a tua presença vale mais que o ouro, a tua presença vale mais que a prata, a tua presença vale mais que o mundo. Eu só quero tua presença. Jesus, tendo cerrado, pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, a remissão de pecados. Obrigado, Jesus. O preço foi altíssimo para recebermos uma salvação de graça. O sangue do Cordeiro Imaculado foi vertido, derramado na cruz do Calvário. E há poder no teu sangue. Desde o Antigo Testamento, essa mensagem foi gritada ao nosso coração. Onde havia a marca do sangue, a morte não pôde tocar. Onde havia a marca do sangue, o anjo da destruição não pôde chegar. Oh Jesus, aonde tem a marca do sangue, a vida eterna, a morte eterna não pode tocar. O Senhor está conosco. Eu gostaria que você, com toda gratidão, você celebrasse a comunhão nesses minutos finais, trocando a ceia do Senhor, o cálice, com quem está próximo de você, e declarasse uma palavra de bênção. Fala: Deus abençoe sua vida, que a presença de Deus se enche o seu coração. A marca do sangue do Cordeiro seja sobre a sua vida todos os dias. Todos os dias. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Deus abençoe, André. Deus abençoe, Eda. Deus abençoe, Pedrinho. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Que esse símbolo do vinho, eu quero declarar quando você tomar, que é o símbolo do sangue de Jesus, seja
seja também de vinho novo, de alegria sobre o seu coração, seja da presença do Espírito sobre a sua vida. Então toma desse cálice, desse vinho, que seja um vinho novo sobre a sua história, sobre a sua caminhada com Deus. Toma do vinho, toma do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Celebre o vinho novo, celebre o renovo da presença, celebre a comunhão. A ceia para quem anda em intimidade. A ceia não é para multidão, é para discípulo. A ceia é para quem é discípulo, é para quem senta na mesa com Ele, é para quem se dispõe a ouvir a voz dEle, é para quem se dispõe a andar com Ele, é para quem decide ter Jesus por perto. Que seja renovada a presença de Deus, o vinho novo do Espírito Santo, a alegria dos céus sobre a sua vida. Adore Ele, faz igual Jesus fez na ceia, cantou o hino: darei do pão e vinho. Vamos lá, celebre esses últimos minutos. Vamos lá. Em tua mesa, Espírito de Deus, de pão, Espírito Santo, Espírito Santo, sim Deus, sim Deus, sim Deus. Nós vamos finalizar cantando mais um trecho dessa canção. Eu gostaria só que nós finalizássemos para celebrar essa comunhão e presença de Deus. Vamos dar as mãos, tem possibilidade de ligar os corredores para a gente celebrar essa comunhão. E eu quero declarar que esse vinho, oh Jesus maravilhoso, de novo que está sendo derramado sobre a sua vida, vai transbordar. Eu quero dizer como o salmista: o cálice vai transbordar, o cálice vai transbordar. A alegria de Jesus no seu coração, a presença de Jesus no seu coração, o novo de Jesus no seu coração vai transbordar, vai transbordar. Então cante agora e fala: Jesus, segura firme na mão desse irmão e fala: transborda sobre ele, transborda sobre ele, vai, vai, transborda, 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 transborda. Vinho novo, vinho novo, a alegria do Espírito, presença do Espírito, renovo do Espírito, Espírito de Deus, e mim. Jesus vai transbordando. Usa os teus filhos e filhas. Onde a comunhão, a unção desce. Onde a comunhão, a bênção. Onde a comunhão, a bênção. Tem gente sendo renovada, tem gente sendo tomada, tem gente sendo cheia, tem gente fluindo nos dons. Ei! Ei! É Jesus! É Jesus! Xarabacalaba! Rabassala! Rabascaraba! Rabassa! Sim! Sobre o Espírito! Todos sejam cheios! Sejam cheios! Sejam cheios! Sejam cheios! Tua presença! Tua presença! É a 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 tua presença! Seja tomado pela presença! Seja tomado pela presença! Seja transbordado pela presença! Inunda, Jesus! Inunda! Tira! Sai da superfície! Sai da superfície! Tem cura nessa noite! Oh, Jesus! Gente vai sair do vale da depressão, porque a alegria do Espírito está te arrancando, está te arrancando, está te arrancando, e ainda que passaste por vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele está contigo, Ele está contigo. Coisa boa, oh Jesus,
Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Oh, agora levante as suas mãos, declare. Pode desligar as mãos. Encerre adorando. Celebrando. Fica à vontade, você está na casa do Pai. Onde o Espírito diz: há liberdade. Oh, aleluia! É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Mais uma vez. É aqui que eu... Só quem sabe o valor da presença. Só quem ama a presença. Só quem... É aqui. Só as vozes, uma coisa, vamos lá. Só as vozes, vamos lá. Coisa